quero convidar vocês, convidar os companheiros desencarnados aqui presentes, para que nós nos conectemos à energia deste local, para que nós deixemos as atribulações, a mente cheia de problemas e todas aquelas questões secundárias de lado. Vamos pedir a Deus, ao nosso Pai, que nestes momentos que se seguem, nós possamos sentir a sua paz, sentir a sua energia, para que nós possamos absorver das energias, das vibrações aqui presentes, para que nós possamos nos fazer úteis aos propósitos que os amigos espirituais aqui presentes possuem. Que assim seja. Hoje, o nosso tema é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Vamos falar sobre o item Poder da Fé. Para começar, a gente vai ler aqui um trecho do Evangelho de Mateus, né? Vamos lá. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Nesse trecho, eu quero convidar vocês agora para a gente fazer uma análise e pensar um pouco a respeito do que isso quer dizer, né? Então, primeiro, vamos fazer algumas reflexões antes da gente partir para o resto, né, dos itens que a gente vai ler, que a gente vai estudar aqui, né? Primeiramente, essa fé que ele está falando, que ele está explicando que falta, o que é essa fé? Qual a nossa concepção dessa fé? E qual o poder dessa fé? Seja lá o que ela for, qual é o poder que isso tem? E principalmente, como que a gente pode usar essa fé? Esse poder, como a gente pode aplicar? Como a gente pode usar isso? Bom, eu quero que a gente vá pensando sobre isso, porque a gente vai responder isso ao longo dos trechos que nós vamos ler, né, e das reflexões que vamos fazer. Nesse trecho aqui do Evangelho de Mateus, algo que me veio à memória quando eu li, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme do Divaldo, mas tem um trecho onde ele, ainda muito jovem, presencia ali um diálogo de uma mediadora para com um espírito que estava se manifestando. E eu acho muito interessante porque esse espírito era muito revoltado
muito angustiado e falava o tempo todo de vingança, né? E pensando nisso aqui, nessa fé que move montanhas, o que ela fez foi conversar, sem agressividade, sem se achar melhor do que o Espírito e sem querer dar ordens ao Espírito. Mas ela tratou ele com um amor que talvez ele não lembrasse que existia, né? E nisso ela conseguiu entrar tão profundamente naquele Espírito que ele foi tocado, que ele saiu dali, que ele aceitou ajuda. Talvez não fosse no primeiro contato que ele aceitasse ajuda, mas dessa forma, com essa fé tão intensa que essa senhora aplicou, né, refletido na forma de amor ao próximo, é que foi possível com que este espírito, que me lembra na passagem um demônio, pudesse ser atendido, pudesse ser de alguma forma tocado. Isso é um detalhe que me lembrou ao ler esse item. E continuando aqui, já no item 2 deste capítulo, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trata das melhores coisas. E aqui ele vai citar mais detalhes: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Então, depois de trazer esse conceito de fé para a fé moral, e não aquele sentido apenas material de você acreditar em si, acreditar que é capaz, de você não desistir dos seus desejos, das suas metas, ele está trazendo isso para uma fé moral. E ele está querendo dizer que é só essa fé intensa e robusta que pode vencer essas mazelas que a gente tem, né? Então, é isso que pode vencer, como ele disse, o orgulho, os preconceitos da rotina, o fanatismo que a gente tem, né? É uma fé sincera e, como eu falo aqui no ambiente espírita, não posso deixar de dizer, uma fé raciocinada, que é aquilo em que nós nos debruçamos. É uma fé que traz consigo a razão, né? E é o que diz Allan Kardec, que a fé ela deve ser algo que cale a razão frente a frente em todos os seus períodos, né? Então a fé ela não pode ser algo que não se possa confrontar, não se possa questionar. Ela tem que ser algo que se raciocina, ela tem que ser algo que se pode elaborar lógicas com aquilo, né? Porque essa fé, ela é uma fé robusta, ela não é uma fé simplesmente dogmática. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, essa fé frágil, né? Aquela fé que só se denota por palavras repetidas, uma fé que só se denota por hábitos praticados uma vez na semana, e não por uma crença que você tem que internalizar, e uma crença que você precisa tratar aquilo como uma real
sustentação que você tem como indivíduo, né? Então, isso me lembra também de duas coisas, né? Que primeiro, quando ele fala aqui no começo, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz. Isso me lembra também que a fé, né, no seu sentido mais etimológico, quer dizer confiar. Então, fé não é simplesmente uma questão de acreditar. Por que eu digo isso e eu gosto de enfatizar isso, né? Certa vez, assistindo uma palestra, eu ouvi um comentário que eu achei muito interessante. Que durante um dos estudos de Chico Xavier, enquanto se comunicava a um espírito, né? Aliás, enquanto o espírito se comunicava, ele perguntou ali para aquele espírito se ele acreditava em vida após a morte, né? E esse espírito comunicante disse que não, isso não existe, não é possível. Então, acreditar é um detalhe, e como você pode entender nessa situação, é um detalhe sem reais importâncias. Agora, confiar, isso é importante. Por quê? Acreditando ou não, esse espírito estava na vida após a morte. Agora, a questão de confiar é o que nos torna robustos na questão da fé. É o que vai fazer com que no dia em que nós enfrentemos desafios, dores, ainda mais no momento atual, onde milhares de pessoas perderam as vidas no país por uma doença, a gente tem que ter confiança. Óbvio, existe muito também da nossa parte, né, da nossa conduta em tudo o que acontece. Nós temos confiança em Deus, porque nós podemos perder pessoas que amamos, nós podemos enfrentar situações que sejam extremamente dolorosas, e é inevitável que, se nós não tivermos a plena confiança em Deus, a confiança de que Ele está no comando dessa grande nave, que Ele está nos conduzindo a um caminho melhor, se nós não tivermos essa confiança sincera, não tem como a gente superar, a gente conviver com tudo isso, né? Então, lembrando também do que nos diz os espíritos quando comentavam a respeito de como seria, né, o período de transição planetária, que não seria identificado por cataclismas, por vulcões e erupções, mas sim pela loucura e, de certa forma, pelo suicídio. Nós vemos isso hoje, né? E não dá para deixar de incluir a fé nessa equação. A fé tem que ser algo sólido, tem que ser como um alicerce ao indivíduo, que em qualquer face, como eu disse, que em qualquer circunstância que ele enfrente, ele sinta essa segurança. Essa é a fé que pode conduzir o indivíduo a algo melhor, que pode fazê-lo enfrentar todas essas dificuldades e continuar em frente, né? Como diz um poema, ainda que os pés estejam sangrando, siga em frente. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. Então aqui ele fala um pouquinho sobre essa questão da confiança, mas eu também queria ressaltar que quando ele diz com absoluta segurança, não é no sentido de que o indivíduo não enfrentará dificuldades, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e o que nós vamos enfrentar é dificuldades, mas sim que essa absoluta segurança
é a fé que nos mantenha rígidos, que nos mantenha firmes. Essa é a segurança, é a fé que nos dá alicerce. A fé sincera e verdadeira é calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta visada. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. A calma na luta é um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então isso também me faz pensar, quando ele diz essa questão da calma, da paciência, em contrapartida da violência, quando nós temos aquela postura de pensar, bom, se não der no diálogo, vai na ameaça, se não der na ameaça, vai na força, se não der, vai na violência. Isso é o exemplo de alguém que trabalha na ausência da fé, dessa fé que constrói uma paciência, que edifica o indivíduo, E também de uma história, não sei se verídica, de quando Francisco de Assis vai ao mosteiro. Chegando ao mosteiro, ele e o companheiro de jornada, já há dias de caminhada, numa nevasca muito intensa, chegam, batem na porta e ele se identifica, e o responsável por atendê-lo naquele momento olha assim e fala: Francisco de Assis aqui? Imagina. E fecha, não abre para ele entrar. E nesse momento ele vai saltitando, pula na neve e começa a comemorar esse acontecido, E então aquele companheiro que estava com ele fala: você está comemorando? A gente vai morrer agora. Como é que você pode estar comemorando isso? E ele diz: bom, eu estou vivendo um momento que eu sempre esperei por isso. Agora eu estou inteiramente nas mãos de Deus. Então, ainda nessa situação de desespero, a fé dele era tão intensa que ele se sentia nas mãos de Deus. E por isso, não manifestava esse medo, esse desespero. Então, essa é a fé que tem paciência, que tem calma. Ela não é vacilante. Não se deve confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. E por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelas derrotas que lhe são infligidos. E continuando, já retornando até ao ponto do Evangelho citado no início, o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar esses fenômenos singulares de cura e outros, tidos antigamente como prodígios ou milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, alia a esse poder a sua ardente fé. Tal o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então o que ele está dizendo aqui é que sim, nós como indivíduos temos certas capacidades que nos fogem
a mesmo ao imaginativo, né? Nos fogem ao cotidiano, mas que com fé nós seríamos capazes de muita coisa, né? E até pensando também numa outra questão, quando Chico Xavier fazia aquelas receitas, né, de medicamentos para a população que precisava de remédios, através do espírito de Bezerra, ele receitava ali. E certa vez uma senhora muito pobre disse para ele: olha, não tenho dinheiro, não tenho como comprar esse remédio receitado aqui. E ele disse: pega o papel, você vai rasgar ele em pedacinhos e tomar de manhã. Comeu o papel. Isso parece meio estranho, né? O ponto é que ele fez aquilo porque naquele papel estava a energia que ela precisava. E a fé que ela depositou naquilo foi o que a curou, né? A fé que nós depositamos nas coisas que fazemos, a fé que nós depositamos no que nós queremos e em Deus, acima de tudo, é o que vai fazer com que nós consigamos seguir em frente, com que nós alcancemos os objetivos desejados e com que nós passemos por esse período de transição, né? Então é essa fé que vai nos guiar até esse momento. A gente acho que conseguiu entender o que é essa fé, né? E qual o poder dela. Mas como que a gente vai usar esse poder, essa fé? Como a gente vai trabalhar com essa fé ao nosso favor? Isso é uma questão que não tem como. Ela é muito individual de cada um. Como que cada um vai conseguir aplicar isso, fazer isso. Então, já caminhando aqui para o encerramento, eu gostaria de agora nós fazermos uma prece pedindo a Deus, neste momento, que nos ajude a entender como usar essa fé, como desenvolvê-la melhor. Então fechamos os olhos por uns instantes e vamos pensar em tudo que nós vimos, né? Desde o Evangelho, ao longo do texto, pelos exemplos. Lembramos agora também daqueles casos que nós conhecemos de pessoas que superaram situações inimagináveis, dores gigantescas, desafios enormes, que naquele momento nem elas mesmas sabem como. Talvez isso tenha acontecido conosco. Talvez em algum momento da nossa vida nós mesmos não sabíamos como superar alguma coisa. Nós não nos sentíamos fortes, muito menos com energia para seguir em frente. Mas de alguma maneira nós superamos tudo isso. E como nós daqui para frente podemos estar prontos para superar mais e mais desafios e vicissitudes. Pai, ajude cada um de nós, toque em nosso coração através de ideias e de sentimentos, nos momentos que mais precisamos, para que nós saibamos e consigamos usar a fé, usar o Teu amor a nosso favor. Que nós saímos daqui hoje um pouco melhores, com a energia renovada e com o nosso ideal de fé ainda mais forte. Que assim seja.